aqui numa noite incrível com o nosso convidado de hoje, maravilhoso, Carlos Loeffler. Só o nome já diz tudo, né? Um nome muito chique, reverente, e ele é uma alegria em pessoa. Diz ele que era tímido antes de fazer teatro. Ele vai estar aqui conosco, ele é nada mais nada menos do que neto de Oscarito, que por si só traz a alegria, o riso, o estilo cômico de ser. Né? Neto também de Margot Louro, atriz, Miriam Tereza, sua mãe, e vai contar aqui um pouco da sua história de sucesso. Já entrou aqui o pontualíssimo Carlos Loeffler, nosso querido, e vai falar de como ele começou no rock. Ele é um ícone aqui para nós, né? Eu fiz questão de colocar essa mistura, essa irreverência desse estilo, e ele vai falar tudo para nós sobre teatro, televisão, cinema. Obrigada a todos que estão entrando aqui conosco, Luiz de Mó, Rose Amaral, o nosso querido Carlos Loeffler, que eu já vou chamá-lo, Vilma Dias, e vamos aí chamando todos, aí mandando um aviãozinho para todo mundo, dizendo, olha, já começou a live maravilhosa do nosso querido Carlos Loeffler, e vamos aqui pescá-lo nesse minuto. Espera aí só um minutinho, que eu vou tentar buscá-lo aqui. Vamos ver. Aqui, Marcelo Caridade, meu querido Marcelo Caridade, maravilhoso, nosso querido ator, também esteve aqui conosco com sucesso, prestigiando esse querido. Vamos ver se eu pesco aqui o nosso querido Carlos Loeffler. Espera aí, convido, ver se ele me ouve. Vamos aí colocando o coraçãozinho para a gente ficar na barra de rolagem, com essa alegria em pessoa que é o nosso querido Carlos. Olá! Estou pronto! Nossa, que tudo essa máscara! Amei, amei, amei! No ritmo! Como assim você era tímido, Carlos? Me fala isso. Me fala. Meu filho! 61 anos. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo otimamente bem isso, mas adorei o estilo. Tá lindo, como sempre, essa irreverência. Amei. Então, boa noite. 61. Boa noite, boa noite. Tá ouvindo bem? Tá travando? Tá tudo tranquilo? Perfeitamente bem. Que bom. Tá show. Bom, que legal. Boa noite a todos aí que estão entrando. Um prazer incrível estar aí com a Rose para contar um pouco da minha história. Sensacional história. Marcelo Caridade aqui já contigo, mandando beijos, nosso querido, prestigiando, como não poderia ser diferente. Rose Amaral. Caridade lindo. Caridade foi o meu vizinho em Copacabana durante muito tempo. Que legal! Na Rua Santa Clara. Show de vizinhos. E trabalhamos muito juntos também, muito bacana. Sim. O Marcelo sempre foi um cara incrível e maravilhoso. Marcelo, love, love, love. Eu estava começando a te apresentar aqui, praticamente impossível de definir tão rapidamente, mas eu disse aqui, um astro do nosso querido rock, a mistura de Mick Jagger, ser gay, maravilhoso, temos aqui que lembrar desse querido, e, obviamente, esse ícone que começou no rock, eu quero falar isso, você começou no rock, e depois, nada mais nada menos que essa família e essa ascendência maravilhosa na arte, você, com a ajuda de Luiz Cardoso, sua amiga, falou, vai para o teatro. Foi para o tablado e temos aqui essa coisa fofa e totalmente talentosa que nos deu muito orgulho na TV, no cinema, e eu quero que você fale um pouquinho de cada personagem. Mas, inicialmente, eu quero que você fale da banda de rock, lá de trás, daquele sonhador, que não via muito, você até comentou, olha, eu não via a importância do meu avô naquela época, porque eu estava focado ali naquele início do rock. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse iniciozinho. Bom, eu nasci em 60, né? Então, na época dos anos 70, né? Que passei toda a minha adolescência, né? Apesar daqueles anos brabérrimos, né? Que o Brasil estava passando, né? Com toda aquela situação toda, eu passei a minha adolescência nos anos 70. Então, e nos anos 70, eu acho que chegou muita coisa, a arte em geral, deu
abriu, assim, em relação à música, artes plásticas, a literatura, o que rolou nos anos 70, apesar de toda, né, a pressão, a ditadura e tudo. Então, nos anos 70, eu comecei a ouvir, obviamente, rock and roll, né, como todo adolescente, e me influenciei muito com as bandas de rock, enfim, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, os progressivos e tudo, e não só as bandas gringas, mas aqui no Brasil também estava acontecendo muita coisa. Enfim, a Sim. gente tinha Rita Lee, o Tutti Frutti, tinha Novos Baianos na Bahia, fora Caetano, Gaal, Bethânia e Gil, tinha o Clube da Esquina, o Milton Nascimento, em Minas Gerais, tinha o pessoal do rock and roll em São Paulo, no Sul, tinha o pessoal do Nordeste, então estava assim, sabe? E aquilo tudo foi uma influência muito grande. O que aconteceu? Montei uma banda chamada Laranja da Terra, na época, e fiz alguns shows, eram músicas nossas, assim, não tinha nada de cover, né? E a gente fez alguns shows e eu me sentia um pouco ali, no palco, quando eu estava ensaiando, tudo bem, a gente pirava e tal, pá. Quando chegava no palco, sentia aquela coisa meio que alguma coisa me prendia ali. Alguma Sim. coisa que faltava, né? Uma timidez, uma coisa de palco também, uma cancha de palco e tudo. Mandava ver na voz, mas ficava meio estranho. Sim. Você Foi, sentia foi aquela uma insegurançazinha naquele momento. porque a gente, no começo, a gente está muito Sim. verde ainda, e palco com o público, né? Você, né, de qualquer maneira, no teatro, ou cantando, em banda e tal, você Sim, vê aquele público na sua frente, então é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, no caso, numa TV, num estúdio, ou num set de cinema, você pode errar, pode acontecer alguma coisa, você fica, né? Agora, no teatro, fazendo show, fazendo teatro, é aquela coisa, sabe? Então, para mim, era uma coisa muito tão séria que me fechava um pouco, sabe? Eu ficava tão... Eu sou perfeccionista, né? Eu sou daquele ator, assim, sabe? Detalhista detalhista. mesmo. Sou Uhum. virginiano, assim, e tal, então eu sou muito... Quem trabalhou comigo sabe que eu tenho esse lado de levar muito a sério, levo, assim, até o final a parada do personagem, o que tiver que rolar. Então, voltando à sua pergunta, foi aí que eu comecei, eu encontrei com a Luíse, uma dessas Uhum. peças que minha mãe já me levava no teatro, mas também Maravilhosa, achava Maria a Tereza. mãe Miriam Tereza, dubladora, uma super dubladora, atriz incrível, trabalhou com meu avô, enfim, e tal. E ela me levava nos teatros quando ela era adolescente. Mas, Rose, eu acho que nos anos 70 faltava teatro para jovens, sabe? Teatro para adolescentes. Então, Sim. assim, o primeiro que fez foi o Carlos Wilson, Damião, que montou algumas coisas, assim, lá mais para os anos 80. Mesmo assim, eu assisti algumas peças de teatro dos anos 70 que minha mãe me levava, eu achava um barato, mas eu achava que faltava uma coisa mais para a garotada, não, não Linguagem sendo, ali. não Sim, sendo para infantil convidar. também. Um convite a Eu acho que fazer, né? Isso. acho que a primeira peça que eu vi, que eu achei assim, a minha cara, que eu achei que poderia juntar humor com música, uma coisa doidona, foi o pessoal do Asdrubal e trouxe o trombone com o Traste Milhão no Teatro Sim. Ipanema, que a gente ia sair da praia direto pro teatro para assistir, sabe? Era uma coisa muito louca, sabe? E Falava muita gente linguagem mesmo, de romper era barreiras. linguagem Era jovem, sabe? Era uma coisa muito moderna para a época, como foi os Secos e Molhados, como foi, sabe? Muita coisa ali que rolou, enfim, enfim, algumas pessoas tiveram até que sair do país, né, pela pressão toda, mas as pessoas que ficaram aqui fizeram muita coisa nos anos 70. Sim, foi uma barra, né, pesado. Então, eu acho que aí, nesses encontros dessas peças, eu encontrei com a Luíse Cardoso, e aí eu falei com ela e tal, ele falou, pô, não sei o que. Até então, o negócio do Oscarito era uma coisa ainda que não, sabe, para mim ainda não, enfim, era um avô que eu, enfim, depois eu vou contar um pouco sobre ele, mas enfim, sim, não, vamos não lá. era ainda mais assim. Aí a Luiz falou assim,
pô, vai fazer teatro. Aí eu Sim, falei, porra, ideia legal, vou fazer teatro, vou. Aí eu falei, você vai fazer tablado. Aí eu falei, bom, beleza. Isso foi no começo dos anos 80. Então, os anos 70, eu praticamente fazia só música, sabe? sim. Mas eu tinha um lado de teatro que eu não entendia direito. Eu fazia algumas palhaçadas, algumas coisas e tal, mas que eu não tinha noção Você tinha do um que imã, era. você tinha aquele imã que já estava no sangue também, né, Carlos? E Sim, você não sim. entendia muito bem. E estava ainda naquela coisa de justamente quebrar alguns paradigmas e lutar pelos direitos, o que fez parte ali da época dos anos, que devemos muito a vocês, inclusive, nesse aspecto, né? E É. eu penso Nossa, que, assim, você realmente... Agradecemos, Luiz Cardoso, por a iniciativa, por trazer você para nós, e você conseguiu sempre juntar isso, né? A música, que é a sua paixão também, com esse brilho do palco. Eu vou falar aqui um pouquinho das pessoas que estão aqui te cumprimentando, para daí não ficar para trás. Ó, Mário Cardona Júnior, querido Lofler, quanto Mário, tempo, que bom ver você porra, pelas mãos do arroz. Um beijo, Mário. Cíntia Franco, uma escritora fizemos. querida. Quer falar alguma coisa? Pode falar, depois eu vou O lendo. Mário, ele fazia. A gente fez o Blue Jeans. Ele participou do Olha, Blue Jeans, não foi, Mário? Em sim, São foi. Paulo, não foi? Acho que foi a última versão, eu acho, que a gente fez do Blue Jeans. Sim. Ele Qualquer coisa você colocou me corrige aqui aí. Ele colocou aqui alguma coisa. Olha, Daniel dos Santos entrou conosco, Kleber Bill também, querido, beijos. Boa noite para vocês também. Igor Borges, ele colocou: sou honrado e grato por ter dividido o palco com esse talentosíssimo irmão de signo. Olha que graça, o Mário Cardona, né? Falando Ah, que o você é Mário irmão de signo Cardona. dele. Isso, É, Ah, muito legal, virginiano, os dois ali no palco. Estou velho. imaginando aqui, né? A perfeição É, da peça. Né? é, Kátia é. Mansur, Guerreira, obrigada. Não, Kátia Meneghetti. Ai, que linda, tá aqui, um beijo. Vilma Dias, Ah, querida, Janine Chaves, Daniel tá aqui também. O nosso querido Washington. Gente, se não ler, porque as letrinhas ficam branquinhas e vão subindo, às vezes eu não consigo ler todo mundo. O Alexandrino está aqui, beijos. A Simone Frota, da assessoria de imprensa. Mendy Oliveira, que lindo, um beijo para você. Lúcia Freire, Alba Magali, uma querida, um beijo lá para Pernambuco. Sheila Justiniano, e vamos que vamos. Adão Carlos, Arilson Gomes, Marcelo Caridade, já falamos, Rose Amaral, Márcia Araújo, também assessora de imprensa maravilhosa, e vamos à frente. Falando aí, olha que lindo, falando aí da parte do teatro, você, o primeiro grupo foi Além da Lua, que vocês montaram como teatro? Como que foi foi. isso? Foi o Grupo Além da Lua. O Grupo Além da Lua, quando eu comecei a fazer o tablado, o curso do tablado, primeiro eu fiz com a Sim, Sura Berticheves. Eu comecei no IBAN, porque não tinha vaga no tablado, aí eu tive que começar com ela, que foi maravilhosa, pô, a Sura Berticheves. Depois eu entrei no tablado, eu fiz a Thaís Baloni, fiz o Bernardo Jablonski, maravilhoso Bernardo Jablonski, um baita de um sério. professor e um ator maravilhoso, e fiz a Luiz Cardoso. E aí, você sabe que teatro no tablado, a gente faz o curso já no palco, né? Então as pessoas Sim. entram, sentam na plateia, eu fico te olhando e tal, e você lá e tal. Então é um barato, é uma experiência incrível, porque você está ali já, né? Na é, prova, sendo, já. sendo visto por todo mundo. As pessoas chegam e sentam ali e ficam vendo as cenas, as improvisações e tudo. Nesse dia estava Alicia Manzo, inclusive agora é autora, tá, até escrever essa próxima novela, que está entrando agora, acho que em novembro, né? Ela é Sim, uma escritora ótima e tal, e trabalhei com ela, Alicia Manzo, o Rogério Fabiano, e, se não me engano, primeiro estavam os dois, não estava a Cristiane Maia nem a Adriana Maia, estavam só os dois. Eles estavam também fazendo tablado, eles estavam querendo formar um grupo, além da Lua, e aí eu me viram ali, enfim, sentiu que tinha alguma coisa, rolava alguma coisa, me chamaram para entrar no sim, grupo, com a direção do Fernando Berticheves, que é irmão da Sura, e sim, a gente estreou em 82, e aí eu comecei a fazer teatro. Foi aí que comecei com o grupo Além da Lua. E esse grupo, apesar de durar pouco tempo, a gente ficou em uhum, 3 anos praticamente, fizemos 3 espetáculos,
mas a gente foi muito super premiados, assim. Eu ganhei o Mambembe como ator numa peça, ganhei o prêmio Mambembe coadjuvante, a gente ganhou o Molière pelo incentivo ao teatro infantil, em 83, se não me engano. Sim. Montamos primeiro em 82 Curiosidade, que era de uma escritora de São Paulo, que eu não vou me lembrar o nome agora, e depois, em 83, a gente fez Jardins da Infância, que era um espetáculo feito coletivamente, feito por nós, que foi um sucesso, assim. Aí era eu, Rogério Fabiano, Zeca Chalub, Edgar Amorim, Nossa, e só. as mulheres eram a Mariana Sabino, a Alicia Manzo, a Cristiane Maia e a Adriana Maia. E aí a gente montou Jardim da Infância, e foi um maior sucesso. A direção musical do Charles Kahn, com as músicas incríveis, e toda aquela, o Cláudio Gaia fazendo coreografia, o Guga Melgar, que é o fotógrafo até hoje, conhecidíssimo, fazia as fotos com a gente. Então era tudo um começo de uma Todo rapaziada, mundo sabe? crescendo juntos. Ali todos crescendo Junto, juntos. uma Muito baita de uma gostoso. energia assim maravilhosa. E aí depois a gente fez uma peça de palhaço chamada Tá Faltando Um, que eu também ganhei prêmio e tudo, e foi assim, um espetáculo incrível, assim, que eu adoro essa coisa de clown e tal. Mas aí, Rose, o que aconteceu? Eu, quando comecei a fazer teatro, comecei a fazer curso, comecei a trabalhar, as pessoas começavam a falar, porque o Oscarito, não, porque Oscarito e tal. Aí aquilo veio Aí na que minha foi cair a cabeça, ficha. e aí, entendeu? Aí eu comecei a falar, eu preciso saber quem foi essa figura, esse meu avô, que era O que uma que ele pessoa. fazia aqui fora, né, Carlos Dofler? Por que que eu estou falando isso? Porque o Oscarito, por incrível que pareça, era um homem super sério, tímido com vocês, eu quero dizer, familiares ali. Você tinha aquela visão avô. Aí, de repente, no teatro, ele parecia ali aquilo que a gente, né, vê e sabe dele. Aqueles personagens, o riso e aquele talento, né? Então, esse paradoxo Enlouquecer. do avô e de você realmente cair a ficha para quem ele é para a gente aqui, o que ele É, representa, como foi sim. isso, né? De uma Bom, hora para outra. cara, na verdade é o seguinte, meu avô morreu, eu tinha 10 anos de idade, ele morreu em 1970. Olha quanto Sim, tempo. Então, eu tinha 10 anos de idade. Então, o que eu me lembro dele era um avô super normal, assim, não tinha nada demais. Não sim, era aquela coisa que acham que comediante tem que o ficar tempo fazendo todo, graça e sim, pá, extrovertido e que não sei o que, não. Ele era numa boa, uma família, tranquila e tal. Me lembro dele em algumas festas natalinas e algumas viagens, assim, que a gente tinha uma casa, a gente tem até hoje uma casa em São Lourenço, sul de Minas, e sim, tal, e até hoje a gente tem essa casa. Então, eu me lembro dele de alguns momentos lá, e em outra casa que a gente tinha na Rio Santos, né, em Bicuí, perto de Mangaratiba, a gente tinha uma casa, e eu me lembro muito dele ali também. Mas, assim, era uma coisa normal. Como ele morreu, eu tinha 10 anos, então eu não tive eu não tive tanto contato com ele, eu não tinha assim, a menor ideia do que ele fazia, quem ele era, o que acontecia. E aquilo que eu te falei, em 1970, foi o ano do desbunde, né? Foi o ano da exato. doideira. Então, eu passei doidão os 10 anos, assim, fazendo música. Então, assim, Sim, também não achava. E achava, assim, até teatro, alguma coisa assim, eu falava, não, não sei o que tratar. Nos anos 80, eu fui para o teatro, que aí eu consegui conciliar o teatro, a amor. música, a dança, o humor. E falando de infantil, é aquilo que eu falo. As pessoas ficam com cara feia em relação a teatro infantil, mas eu posso te falar que eu fiz umas peças incríveis infantis, não só com o Grupo Além da Lua, mas com muita gente boa, peças assim de altíssima qualidade, de um texto maravilhoso. Não são aquelas peças tati-bitati, de, sabe, a Uhum. Mônica, entendeu? Os Três Porquinhos contando a Branca de Neve. Não tem isso. Sim, São coisas incríveis. E eu vou te falar, eu aprendi muito no teatro infantil, porque teatro infantil é aquilo que eu falo. Teatro infantil, você tem que cantar,
você tem que dançar, você tem que fazer tipos, coringá, né, que fala, né, você faz vários tipos, vários personagens numa peça só, então você faz sotaque, você trabalha de expressão corporal de corpo, isso te dá para depois você trabalhar no cinema, na televisão, outros, enfim, qualquer coisa, aquilo te dá uma base incrível. Então, eu aprendi muito, não só a parte artística, como a parte técnica também. No infantil, eu aprendi em relação à luz, a questão do som, você. E era coisa mais de grupo, né? Então, a gente tinha esse lado mais de energia e tal. Então, Não, foi é aí que eu encontrei. ótimo. É ótimo, E Carlos, aí, você falar isso. Aliás, você, Marcelo Caridade, são exemplos de pessoas que defendem o infantil com unhas e dentes. Marcelo Caridade, fomos no Sem Fadas. Aliás, um beijo aqui para Francis Maia, que entrou, um amigo nosso, parceiro Fraz, de peça. Um beijo, querido, saudades. Vamos aí prestigiar esses amigos queridos sempre. E fomos lá, e ele fez assim, ele defende, eu também estive aqui com ele, essa situação do infantil, que passa tudo isso lúdico, e ainda tem que acertar, né, Carlos? Porque a inocência da exatamente. criança, né? A Lógico, inocência da criança, a por criança é ele. aquilo, meu filho. Não É, vou ter gente chata, eu vou chato. Entendeu? Você tem que estar preparado para a resposta da criançada, entendeu? E eu vamos acho um embora, barato. não tá legal, vamos embora, né? Aquela coisa. E quando Rose, acerta, é maravilhoso. Fala, meu amor. eu vou aproveitar e vou falar como a gente está falando de teatro infantil, e aí eu não sei se você Sim, faz cronologicamente ou se eu já posso meio que falar, porque o pode. Caridade, É, trabalhei muito com Caridade, e a gente fez sim, uma peça chamada Os Impagáveis, uma peça infantil, sim. que foi um dos maiores sucessos, com a direção do Henri Panocelli, com texto da Teresa Frota. Elenco era não só Marcelo Caridade, Cico Caseiro, saudade, Cico, Heloísa Périssé, Olha, Nilvan Santos, a própria Teresa Frota, ai, não posso esquecer ninguém, mas enfim, era mais ou vai. menos essa rapaziada, e era uma Sim, peça passado todo em relação a cinema, e principalmente nos filmes da Atlântida e tal. Então, era de um texto tão incrível, a peça era tão legal, a equipe era ótima da peça, a gente fez muito sucesso, Caridade arrasava fazendo, eu fazia uma dupla com o Nilvan Santos, que era ótimo, que brincava essa coisa de Oscarito e Grande Otelo, uma coisa meio assim, e eles fizeram agora, na época da pandemia, não me lembro depois com a pandemia meio que, então eles fizeram em Portugal com atores portugueses, o Henry e a Teresa estavam lá e eles acabaram montando lá. Então, estou botando uma parte, e trabalhei com Caridade também de Sete Brotinhos, uma peça adulta do Flávio Marinho também, que era um barato, levamos todos os prêmios do ano, ó, Caridade está falando. A gente, cara, era um espetáculo, Rose, era uma peça infantil, mas poderia ser feito meia-noite, 9 da noite, não tinha essa coisa, a sabe? Era riqueza do tão texto, incrível. né? E eu Aham, acho da que o mensagem. infantil é legal, é isso, é você colocar um texto para a pessoa, a criança, sabe, ficar, peraí, pá, mas ao mesmo tempo lado infantil, mas não deixar a coisa do criatividade, aquela coisa muito infantiloide, sabe? E nenhuma Sim, coisa que a criança não vai entender, óbvio. pomba nenhuma. Enfim, então, e o Francis Maia, que entrou aí também, que eu quero falar sobre, a Por gente favor. fez a gente fez Caliban, eu fiz com a Carla Marins. Era eu e a Carla Marins, só, no palco. Era uma peça dirigida pelo Valdez Ludwig. Corrija se eu estiver certo, tá, Francis? O Francis fazia a produção, o Francis Maia, e era um escândalo. Era uma peça em cima do Shakespeare, né, de Caliban e tal. E eu me lembro que época que a gente fez foi. Eu tenho uma cola aqui. Ele deve Por favor. saber, mas É, o eu Francis tenho está uma aqui. cola aqui que Eu sempre falo com o Francis antes, hoje foi super corrido. eu não Ele tenho é aqui Caliban. meu orientador de teatro aqui, que ele sabe tudo também, tanto quanto você. E aí, hoje eu não consegui falar com ele sobre você, porque quando eu falei, ele falou: não, o Loflet tem que vir e tal. E a gente via que nós nos encontramos, ele falou comigo já, e me incentivou o máximo trazer você. Ó, 87, Aqui, Caliban. botou 87, Caliban. 87, Caliban. Olha aí. Foi um espetáculo incrível. O diretor, esse menino,
o Ludwig era sabe, a direção dele de ator, das palavras, foi uma experiência incrível. Francis, eu agradeço de ter participado dessa peça, com a Carla Marins, maravilhosa, era eu e ela só. A gente fazia vários tipos e a gente se mudava de roupa. Ela tinha uma coisa base, né? Uma roupa base, e a gente ia se mudando de roupa no próprio palco. A gente não saía em nenhum momento. A gente ficava o tempo todo em cena, eu e Carla Marins, que era maravilhoso. O Marcelo Caridade também me lembrou que a gente fez o Chico Anísio Show, que depois, se quiser, eu estou me lembrando, porque senão eu esqueço. Chico Anísio Show, depois a gente fez a escolinha do professor Raimundo, foi a última versão, eu fiz com ele também. Sim. E depois eu vou te contar essa história, porque Chico Anísio é um. E eu ia te falar isso. Você foi parar, inicialmente, TV ali, foi Chico Anísio, né? Aquela situação de chegar, como que foi isso? Você chegar ali, já com esse gigante, vindo da sua família com outro gigante cômico, né? E até parecidos nesse sentido da seriedade e de se transformar ali no momento da situação da interpretação, né? Você identificou isso? Como que foi esse brilho aí para você, inicial da sua carreira, né? Inicial no sentido da TV. Que nós já estivemos, vamos falar do cinema, que eu estou louca para falar. Mas vamos falar primeiro, já que o Marcelo... O cinema aconteceu até antes, né? Mas depois a gente pode voltar. A televisão foi a última coisa que eu comecei a fazer. Que eu comecei a trabalhar foi na televisão, né? A televisão veio por causa do meu humor, da minha comédia. Rolou uma peça, que depois a gente vai falar, que é o Splish Splash, que foi feito em 89, com a direção do Wolf Maia, texto do Flávio Marinho, com o elenco a Cláudia Raia, Alexandre Frota, Marilu Bueno, Eric Johnson, Eduardo Martini, enfim, era umas feras, só fera. E a gente fez muito sucesso. Foi aí que a Sininha, né, enfim, com o Wolf e tal, me viu, eu fazia um sucesso incrível com o personagem Babalu, e o Grande Hotel, todo mundo, enfim, realmente um espetáculo assim, incrível, foi um maior sucesso. E a Sininha me chamou para fazer o Chico Anísio Show, foi em 89. E aí eu comecei a gravar com o Chico. Então, assim, primeiro, para quem já trabalhou com o Chico Anísio, sabe o que eu estou falando, realmente. Ó, a Caliban tinha 26 trocas de figurino concebidos por Rosa Magalhães, exatamente, Rosa Magalhães. Era um espetáculo. E aí e aí eu comecei fui fazer, e eu fazia algumas cenas. Eu fiz um fixo com o Milton Gonçalves, Coronel Lidu, com Chico Anísio, que era não me lembro do elenco, mas era um quadro fixo. Mas eu geralmente e também fazia o Alberto Roberto, quando ele fazia uma turma de estudante de teatro jovem, é muito engraçado. Então eu fiz isso e tal, e fazia algumas cenas. Agora, Rose, trabalhar com Chico Anísio é uma coisa assim. Primeiro, que eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele sabia que eu era neto do Oscarito, e então, assim, é óbvio que a gente fica, né? E a gente aí começando a televisão, fazendo humor, e ele brincava em cena, e Chico Anísio tem aquilo, né? Não pode errar, sabe? Não tem erro. Você chega lá e faz. Se você alguma coisa aconteceu, vai lá e improvisa. Então é direto. Depois eu vou falar da escolinha, professor Raimundo, depois para as pessoas terem uma ideia do que era a escolinha, professor Raimundo. E até hoje como rola a situação. Não tem ensaio, não tem nada, mas enfim. E aí eu fui trabalhar com ele e eu ficava muito nervoso. Eu vou ser claro, eu ficava nervoso. Depois eu comecei a me acostumar um pouco com ele, entendeu? Mas eu ficava meio nervoso com ele, porque eu acho ele um gênio, eu acho o Chico Anísio o maior ator de tipos que existe no mundo. Eu não sei, eu sinceramente não vi ninguém até hoje que tenha essa capacidade de uma hora para outra, tudo bem, figurino e tal, mas a voz, o gesto dele em cada personagem que ele fazia, enfim, no Chico Anísio Show, aqueles personagens todos, 200, então foi muito realmente legal. Depois eu fiz a escolinha, mas depois eu fiz um negócio com ele, vamos dar um adendo do Chico Anísio, né? Eu fiz o Sítio Pica-Pau Amarelo com ele.
Foi incrível, a Sininha me chamou, a Sininha de Paula me chamou, eu fui fazer, era uma trupe de teatro, era eu e a Márcia Cabrita, saudosa Márcia Cabrita. E era eu e ela, e o Chico Anísio, ele perdia a memória numa história lá, e aparecia, e chegava nessa trupe de teatro, que era eu e a Márcia, então a gente convivia todo dia com o Chico Anísio. Então, você sabe que televisão a gente fica esperando horas e tal, enfim, Sim. então eu ficava conversando, e ele é um contador de história, ele contava história o tempo todo pra gente e tal, tá? Na hora de gravar, cara, era um barato. Aí eu me acostumei. Eu acho que no sítio ali eu encontrei a parada. Na escolinha, as pessoas têm que saber, a gente não tinha ensaio. A gente sentava, não tinha uma ordem, ninguém sabia o texto do outro e tal, e ele chamava, era eu e Selma Lopes. Selma Lopes é uma grande atriz, dubladora, amiga da Maravilhoso. minha mãe, enfim, e trabalhou muito comigo e fazia dupla comigo na escolinha. E, e era muito engraçado, porque o Chico, ele mexia muito com isso, né? Ele queria que a gente brilhasse, né? Então, ele era o escada, né, para os comediantes. Ele fazia a escada, né, que se diz, né? Ele batia a Sim. bola para a gente fazer o gol. Então, era uma responsabilidade. E aí a gente sempre, quando eu fazia, só para um adendo, no começo, a gente sempre levantava no lugar. Eu e a Selma, a gente fazia o texto com ele sentado lá e a gente aqui, né? Pá, 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 pá. Sim. Não, tem que levantar. Aí um dia eu falei para a Selma, Selma, vamos lá para frente na hora que ele chama a gente? Aí a Selma, você acha? Eu falei, não, vamos, vamos. Isso é tudo. Olha, Rose, era uma coisa assim, você fazia. O que eu fiz? Eu levantei, seu babau, seu babau, fazia uma coisa meio engraçada, aquela coisa toda. E aí eu fui lá para frente com a Selma. E aí eu inventei de indo lá para frente, eu tinha que falar, eu tinha que colocar alguma coisa, né, para você chegar até Sim. o quadro e tal, nego e tal. Aí eu fiz babaú, babau, 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 babau. Aí pegou totalmente, todo mundo começou a cantar e tal. Enfim, foi uma experiência incrível. É uma Chico, maravilha. assim, vou fechar, porque o Chico realmente é um cara que marcou muito. Eu acho Chico Anísio e Marília Pêra, eu acho assim, sinceramente, eu, É uma aula, enfim. né? Você estava ali esperando e de esponja absorvendo tudo ali, né? Isso foi o que te Ah, deixou à vontade, né? Olha, a Cíntia você, Benedito colocou, Chico Anísio era um mestre na arte da interpretação, maravilhoso. Pode falar, querido, você ia falar alguma coisa? Te cortei. não, você era o Lidozinho, o Marcelo Caridade, Ah, era o sim, colocou. Lidozinho, era Lidozinho. exatamente, era, com o Chico É, Anísio, Milton sim. Gonçalves, também era um quadro fixo. E Ah, aí, enfim, maravilha. Chico é maravilhoso, e ele falava muito do meu avô, e aí trocava muita ideia sobre o meu Oscarito, porque ele chegou a conhecer meu avô, ele fez um filme, escreveu um filme para o meu avô, que não foi até Tá um aqui filme. o Rafael Barcelos fez essa pergunta, inclusive. O Chico chegou a trabalhar nos filmes do seu avô? E ele Não, estava até. não, Só não, escreveu. ele escreveu um filme chamado Cacareco Vem Aí, e, e ele tem uma cena com meu avô numa rádio. É como se tivesse uma entrevista com meu avô. E ainda tem essa cena assim. E o Chico Anísio escreveu esse filme, se eu não me engano, é Cacareco Vem Aí, o nome do filme. Era um dos Maravilha. filmes do final da Atlântida, então não foi um filme que fez tanto sucesso, mas que ele me falou sobre isso e eu achei maravilhoso, porque ele teve um lado. Porque eu acho o Chico, com meu avô, são dois gênios, né? Mas Exatamente. um trabalha uma coisa mais humoristicamente, é uma coisa mais de composições de tal. O meu avô é mais comediante. O meu avô, É, o Chico é mais radiofônico, é uma coisa mais coisas o meu avô é mais de circo. Você tá, não que, enfim, é maravilhoso, porque é o sim, grande são barato. estilos. Um era um São cômico estilos. popular, aquela situação dali do É, cômico do seu avô, e o Chico mais a come, questão dos personagens e é, montagem, né? Que começou no também circo. é Começou maravilhoso. no Chico. Chico chegou a trabalhar nos Sim. filmes do seu avô, o Chico. Não, foi esse filme, Rafa. Rafa Barcelo, um grande amigo meu, ele vai me perguntar daqui a pouco sobre ser gay, tá? E com certeza ele vai falar sobre ser gay. E eu falarei Ótimo, sobre ser Paulo. gay, minha grande É, paixão, meu grande amor da minha vida.
O Chico chegou a trabalhar no filme do seu avô, foi esse filme que eu falei, Cacareco Vem Aí, e ele tinha Sim, uma cena com meu avô num estúdio de rádio, eu não me lembro o que que era, se era Rádio Nacional, não me lembro o que que era, sim, mas tem uma sim. cena dos dois. Cara, enquanto a nossa Exato. aventura... Ah, tá vendo ele, ó? Já Daqui a fala. pouco, Vai, Rose, fala daqui aí, a vai lá, pouco. Rose. Daqui a Manda ver, pouco. Rose. Ó, não, o que que eu queria saber, que é uma curiosidade, primeiro vou falar aqui, agradecer. Diogo Bonfim, um beijo querido, está aqui conosco. Denise Avelar, Janine Alves, Janine Chaves, desculpe, eu estou aqui correndo. Rafa Barcelos, um beijo, obrigado pela participação. Vai perguntar mesmo, que eu também quero saber. Né? Um beijo para todos. Né? A Aline Bruni está aqui também. A Denise Anior com a gente, o querido ator também, um beijo para você. E eu queria saber do filme Feliz Ano Velho, que você foi o Klaus. Esse clássico, esse filme maravilhoso que eu amei e acho que todos deveriam não só ler o livro, assistir o filme, enfim, que fala a história do nosso querido, né, do Marcelo Rubens Paiva. E como foi, para falar, depois vamos falar de Navalha na Carne, que não tem como não falar do Veludo, mas eu quero o Veludo foi, né? Mas Ah, essa coisa do Klaus, como que foi desenvolver aquele personagem que, na verdade, fazia parte daquela situação lá dos anos 70, aquela quebra de paradigma, e contava aquela história de todos vocês, na verdade. De todos nós, mas ali vocês vivenciando isso. não, o Feliz Ano Velho foi eu fiz teste para fazer o filme. Eu fiz aqui no Rio um teste, cantei uma música, porque tinha que cantar. Eu falei, opa, já é minha praia. Falei, que Isso. barato, né? Mas eu não tinha ideia do que era o texto, mas eu já tinha visto, se eu não me engano, a peça com o Marcos Frota e a Denise Del Vecchio. Eu vi e achei, assim, porra, uma história incrível, né? E o Roberto Gervitz, que é o diretor do filme, me viu no teste aqui no Rio, me chamou para fazer outro em São Paulo. E aí eu cheguei em São Paulo, não me lembro que teatro que era, me botaram no palco, estava na minha frente Roberto Gervitz, o diretor, Marcelo Rubens Paiva e o Caramba. Aimar Labac, que também é poxa, um fera e tal, que ele estava trabalhando o elenco. E eu comecei, aí fiz uma cena para eles e cantei Pessoa Nefasta, dos Versos de Ouro, assim, na boca, né? Quando eu cantei Pessoa Nefasta, os três ficaram assim, opa, não tem como não ser você. E aí eu fui selecionado para fazer o papel do Klaus, que era um grande amigo do Marcelo. Na verdade, ele Sim. mudou o nome. Na verdade, no filme não é Marcelo, é Mário, né? Ele mudou o Isso. nome para Mário e eu era um grande amigo dele e tal. Passamos toda aquela época junto e tal, viajando e tal. E quem fez o personagem foi o grande Breda, Marcos Breda, que eu adoro e era eu, o Marcos Breda, a Malu Mader, Beth Goffman, Júlio Levi, não, enfim, Eva Elenco Vilma, triunfal. Marco Nanini, enfim, só fera, né? E aí eu fui gravar e tal, e eu fiquei no quarto com o Breda, né? E o Breda fazia o papel principal. Ele filmava todo dia, o dia inteiro e todo dia. Era uma Sim. coisa doida. E para ele foi uma responsabilidade muito grande fazer o papel principal de um filme como Feliz Ano Velho. E eu dei uma baita força, e ele me deu muita força também, porque eu fiquei muito nervoso também, porque era o primeiro filme assim. Eu já tinha feito alguns outros filmes também, mas eu achei de uma responsabilidade, né? Porque é um clássico, né? Aquele, enfim, você Ah, e toda sim. aquela época, o que o cara passou, né? Enfim, o acidente dele, a coisa do mergulho e ele ficar, sabe? Toda aquela história é muito emocionante. Então foi um barato ter trabalhado no Feliz Ano Velho até hoje, até agora tem uma fita, eles fizeram mexeram um pouco na fita, teve até um lançamento em São Paulo que eu não pude ir, mas enfim, eu sempre adorei e a turma era ótima também. E cinema é aquilo, sabe, Rose? Eu adoro. Assim, você, Cinema é a paixão, né, sabe, Carlos? É a paixão. é muito legal. Assim, óbvio que tem aquela coisa, né? Enfim, você se espera muito. Cada cena, você pode passar um dia, ou de repente nem consegue terminar uma cena só num dia, porque é tão complicada, porque tem. Então, tem um lado muito louco no cinema, mas isso eu acho barato, sabe? Eu gostei. O primeiro filme que eu fiz
foi Ópera do Malandro, com o Rui Sim, Guerra. Eu fiz uma ponta, eu fiz um, eu fiz um soldado inglês, um marinheiro inglês, enfim. E aí eu fui até dublado, porque tinha que falar inglês e tal, e acabaram até dublando, me dublando, porque, enfim, mas eu falava só uma bobagem e tal, barará. Eu fiz o primeiro filme Ópera do Malandro. Depois eu sim. fiz um filme musical chamado Trop Clip, que é um filme daquela época do Rock Estrela, do Bete Balanço, daqueles filmes de música, e maravilhoso, porque tinha tudo a ver comigo, e tinha música do Sim. Cazuza, tinha música de todo mundo, era eu, Marcos Frota, Tânia Nardini e Tiziana Studart. E um grande elenco Olha, também, incrível, Yara Amaral, enfim, maravilhoso. Enfim, um elenco maravilhoso. muita história, né, cara? Você tem muita coisa. E Navalha na Carne, como que foi essa experiência desse filme também grandioso, que marcou, e o Veludo ali que veio para somar com aquele elenco incrível, né? Bom, antes eu vou falar os Trapalhões e Árvore da Juventude, que eu tive o grande prazer de fazer o Do Didi, Renato, né? O Renato Aragão, o sim, próprio personagem do Didi, com 22 anos. Também foi um maravilhoso. A gente foi para Manaus, para o meio do Rio Negro, com índio. Foi uma experiência incrível. E, poxa, o Mussum, o saudoso Mussum, maravilhoso. O Zacarias não estava mais, era o Mussum, o Dedé e o Renato. Então, os três, e o Renato, muito apaixonado pelo meu avô. Você sabe que o Renato foi a grande influência dele, foi o Oscarito, e ele até hoje ele fala que quando ele viu, ele falou: é isso que eu quero sim, fazer na vida. Então, o sim. Renato fica muito emocionado quando fala do Oscarito, e a gente conversou muito na época lá do filme com a Cristiane de Oliveira e tal. Foi um maravilhoso. Outra responsabilidade muito grande, tá? Foi muito, Sim. muito louco. Fazer o papel do Didi. E aí, na Vara da Sim. Carne, o que aconteceu? Anos depois, aí eu fazendo muito teatro, musical pra caramba e tal, eu já comecei a fazer televisão e tudo, e aí eu estava em casa, eu olhei uma notinha no jornal, que ia ser, Urubus e Papagaios também eu fiz, é a Sim. do Joffre, o Urubus e também foi maravilhoso, a gente foi para Bananal, ficamos no Hotel Fazenda em Bananal, o elenco, Rose, era uma Interior de São era, Paulo. cara, Mariana Vergueiro, Luiz Cardoso, Dora Pellegrino, José Barreto, Felipe Camargo, Kiki Dias, nossa, Cláudio Jimenez, Ivan Cândido, cara, era só fera. Então aí a gente ficou, né? Foi maravilhoso. Foi um outro filme também que foi legal, filho. Não foi nem muito sucesso, mas foi ter legal. Aquilo que eu te falei, da locação e a rapaz que está do teu lado. Isso é É. maravilhoso cinema. É o que te A diverte, é energia maravilhoso, pura, né? A entendeu? energia Agora, pura. no Navalha eu tinha lido essa nota que o Neville ia fazer o filme Navalha na Carne. Eu falei, opa, eu sou o Veludo. Eu falei, cara, eu sou o Veludo. Eu já tinha feito experiências de papéis gays, assim, em relação ao Blue Jeans, que foi uma peça de maior sucesso, outras Sim. cositas mais e tal, babá, e eu sabia que eu tinha esse lado margina do Veludo, eu tinha um lado com Plínio Marcos, esse lado, sabe, inferninho mesmo, sabe, aquela coisa do Plínio Marcos. Eu tenho esse Sim. lado, Aquela eu tinha esse pitada. lado. Aquela Eu falei, pitada. opa, aí eu liguei para o Neville, consegui o telefone dele. Falei, ô Neville, tudo bem? Sou Carlos Lofre, Neto Oscarito. Enfim, Neto Oscarito. Aí ele falou, não, oi Lofre, tudo bem? Eu falei, olha, eu sou veludo, eu quero fazer veludo. Vai ter teste, como é que você vai fazer? Aí ele falou, olha, a gente está começando a captar recursos e tal, você deixa o teu telefone, quando a gente começar e tal, ver ator e tal, eu entro em contato com você. Eu falei, beleza. Passou quase um ano, Rose. Aí Nossa. uma vez, eu estava em casa, eu vejo no jornal, falou assim, Neville começa as filmagens do Navalha na Carne, com Vera Fischer, Jorge Perrubarria, né, que é o ator cubano e Sim. tal, e Chico Dias fazendo o papel do Veludo. Aí eu falei, pô, perdi o papel. Fui eu. Entendeu? O Chico, Não não, o deu. Chico é maravilhoso. Não, o Chico Dias é Sim, sim, maravilhoso, mas assim, eu sim. falei, pô, eu perdi o Mas papel, queria você ter me falado. queria, né? Você queria. Mas assim, falei, pô, tudo bem, né? Fiquei na minha, né? Cara, assim, 15 dias depois, Neville me liga, Loeffler, é o Neville.
Eu falei, oi, Neville, tudo bem? Ele falou, cara, você tá em casa? Eu posso passar aí para te buscar, você ir lá no meu escritório agora? Aí eu achei muito estranho. Eu falei, bom, deve ser um personagem dentro do filme, um transformista que canta numa boate, uma coisa, porque ele fez uma vara na carne externa, né? É uma peça passada dentro de um lugar assim fechado, né? E tudo, mas ele abriu, ele fez muito externas e tal, botou muita música e tal. E aí eu fui para lá, aí eu entrei, desci, quando eu entrei no carro, ele falou para mim, eu falei, o que que foi, ele falou, estou sem o veludo. Aí eu falei, oi, Chico Dias não vai fazer. Você quer fazer o personagem? Se você quiser fazer, você tem que ir agora comigo, assinar o contrato, você vai lá para o Hotel Glória, encontrar com um ator cubano para passar o texto dele, depois você vai lá no set para conhecer a Vera Fischer e amanhã você vai estar filmando. Olha que Rose, eu entrei de um dia para o outro. Hã? Você não Eu entrei de um dia acreditou. para o outro. Não acreditei. Olha, foi em 97, no verão de 97, um calor de 60 graus. A gente só fazia noturna. Eu saí de casa às 5, 6 horas da tarde e voltava às 8 da manhã. Todo dia. Então Mas não. você imagina fazer um texto do Plínio Marcos, que não é brincadeira, não é qualquer ator, não é mole não fazer, entendeu? É Sim. muito punk. Você fazer um personagem do Plínio Marcos, qualquer peça de teatro, imagina um cinema com 40 graus de temperatura, a gente virando noite, só noturna, a gente gravava na Lapa, numa casa louquíssima na Lapa, um casarão lá na Lapa, e a gente passava a noite inteira gravando. Eu, Vera e o Jorge. Eu, Vera e Jorge. Eu, Vera e Jorge. Foi assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Depois para assistir o filme, eu tive uma sensação tão louca, Rose, que foi tão punk. Eu encontrei com o Plínio Marcos em São Paulo, quando ele foi o Sim. lançamento lá, ele falou, você foi até o inferno, né, Lófila? Eu falei, cara, com o seu texto não tem como. Você Não não ir. pode fazer, você tem que vai, você vai. Eu saí do filme, quando acabou as filmagens, Rose, eu estava tão em energia, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para o mato, agarrar árvore, conversar com planta, eu preciso dar um Pegar a tempo. natureza, Eu saí com descarregar uma isso. energia. Não, é muito pesado, é muito Sim. pesado, é muito pesado. Quem sabe e já fez Primark sabe o que que é. Não dá para você fazer assim, assim. Assim, entendeu? Você vai, tá, e aquela energia e tal, foi muito louco. Eu posso dizer, eu gostei do meu trabalho, assim, apesar de eu achar que eu entrei muito em cima, eu acho que em cinema você tem que ter uns encontros antes, principalmente quando Mas você o faz o personagem. desejo, né, que você estava ali também, o desejo de fazer, contribuiu bastante, né, para você, tipo, eu tenho que realizar, ainda que você não tivesse no grupo anteriormente, Não, foi você teve ótimo, aquele foi ótimo. desejo, né, de compor, de dar tudo de si para compor aquele personagem. E ficou ali, Não, olha, Márcio Azevedo, querido, beijo, diretor também Márcio Azevedo, amores, ele aqui, meus ah, amores, beijo. Márcio, nossa, arrasou. Fez aquela peça com a Rosane Goffman. Sim, Eu perfeitos, sempre maravilhosos. soube. Eu Uma peça sempre incrível, maravilhoso. sim, Fiquei muito encantada emocionado de também. ver. E Rosane arrasa, a direção dele é ótimo, o texto. Olha, é uma peça que tem que De ser, fazer utilidade em todos os pública. lugares. Eu sempre Não, falo de utilidade pública. É um com tema que certeza. tem que ser visto, revisto, pontuado, e é uma peça incrível. Enfim, e a questão da televisão. Vamos ler aqui. A Denise Avalar perguntou agora do tempo de TikTok, influenciadores digitais. O que você acha hoje, um ator, uma atriz que veio para ficar, desse pessoal novo do humor? O que você pensa sobre isso? Só para a gente fazer uma perguntinha aqui do nosso pessoal. Cara, eu acho que tem muita gente boa. Eu acho que o humor é aquilo assim, tem uma coisa que é com graça ou sem graça, É, independente do que humor. Qual é o humor que você faz? Um humor mais popular, um humor mais ingênuo, ou um humor mais picante, uma coisa mais baixa. Assim, depende muito de quem está fazendo e o texto, né? Eu acho que tem coisas que você acha engraçado. Eu acho que de repente pode ser uma coisa engraçada para mim, de repente pode ser uma coisa engraçada para você. Então, assim, tem um lado assim. Então, eu acho que tem muita gente boa. Eu acho sinto muito pela morte de Paulo Gustavo, que foi uma não, pessoa assim, não só
pela a força dele e tal, pela vida dele, mas também pela generosidade desse cara, entendeu? Que ajudou muita gente, então eu posso falar dele, enfim, mas não falo só Paulo Gustavo, mas assim, muita gente boa, tem muito ator, eu não gosto de ficar falando nome, mas tem muita gente legal, Sim, assim, sim, sabe? sim. Aliás, Essa coisa de comentar. aproveitando, Carlos, aproveitando, eu até divulguei ontem, você já deve saber, mas foi instituído aqui no Rio de Janeiro o Dia do Humor, no dia 30, que seria o aniversário de Paulo Gustavo, né? Só falta sancionar agora, né? Na verdade, foi sancionado ontem, desculpe, no dia 26 já foi sancionada a lei do Dia do Humor, que é o dia do dia 30 agora, que seria o aniversário do nosso querido Paulo Gustavo, né? É uma nossa homenagem, daquela alegria toda. Eu acho que tem que, sabe, nós artistas, assim, a gente tem que estar sempre atento, sabe? Porque a cultura, sabe? É uma coisa que as pessoas não, tem que ficar de olho, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está. Eu É, acho muito complicado, sabe? É muito complicado. A gente tem que sair e se manifestar sim, entendeu? Porque a gente não se vive sem cultura. Entendeu? sim, Então, eu arte não é quero nem, eu não cultura. quero nem entrar nesse É, aspecto, porque não, senão a nem gente vai falar, entre. Mas nós tá? sabemos que a Porque, arte e a ó, cultura, a arte e a cultura eu sempre falo, as que têm menos incentivo, e nessa pandemia, então, foi um teste para todos, não tenha quem não assistiu um filme, não viu uma novela, um streaming, não leu um livro, e não pode dizer que não dependeu da cultura e da arte para salvar sua exatamente, vida, nesse sentido, ali isolado, exatamente. todos nós. Então, muita honra aí à música, à arte, à cultura, é maravilhosa, todas maravilhosas, e a gente deve muito a essa irreverência, essa coisa, essa energia positiva que você tem. Boa noite, querida Vilma Cabral, um beijo. Ó, tá aqui o Rafa Barcelos falando aqui, Carlinhos, e sua relação com a música. Ah, ela permanece, né? É só olhar essa Uma música relação. popular brasileira. Eu Ela adoro, tem. acho música para mim aquela coisa. E eu tenho assim, eu sou roqueiro, sou bluseiro, gosto de influência de, né? Mas eu Sim. gosto de todo tipo, assim, entendeu? Assim, é aquilo que eu te falo do humor, né? A música é a mesma coisa. Tem música que você realmente acha legal, independente É, do isso gênero, do subjetivo ritmo e nesse tal. sentido, Não tem né? menor problema. Mas a música eu sempre intercalei os meus trabalhos de cinema, teatro, televisão com a música. Eu sempre, às vezes, no próprio trabalho de teatro, cinema ou televisão, existia a música nessa parada, entendeu? Mas sempre intercalando um outro trabalho a outro, eu sempre fazia música e montava uma banda e saía cantando. Eu adoro Não, cantar. você conseguiu, Carlos, sempre dosar. É engraçado, tipo, você está sempre com as duas coisas, né? Aí você conseguiu personagens que faziam essa honra à música sempre, né? De alguma forma. Então, Não, com ela certeza. foi Tá presente. travando. É. Tá Quem travando? entrou agora foi Moca. Moca é uma Ah, grande amiga minha de séculos e séculos, amém. E a gente somos meninos do Rio, meninos de Copacabana, entendeu? E a que gente, de vez em lindo. quando, rola umas saídas por aí andando. Moca, I love you. Tô com Beijo, saudade de Moca. você. Obrigada por estar aqui com esse ídolo maravilhoso. Olha, eu vou falar um pouquinho das personagens, porque eu também quero deixar gravada, não quero também que a gente ultrapasse, que a gente tem papos. Olha que lindo, que é isso? Olha, É, uma, maravilhoso. Carito, é um lindo. É um filme do meu avô chamado Golpe, Uhum. Oscarito, e aqui tem a minha mãe no filme, o meu Uhum. tio e minha Que legal. avó, Margot Loura e minha mãe. O Golpe. Sim. Tem tudo a Oh, ver, né? O maravilha. Golpe. É O um ato de Golpe. O resistência. Ó, Golpe. isso, é o Fala. ato de resistência. Deixa eu te falar, só falando sobre as personagens agora da novela, a gente vai falar rapidamente um pouquinho de cada um, para deixar por último o Decide Verdade, que eu quero saber de você, como foi viver o seu avô, aquela emoção. Primeiro vamos falar das novelas, né? Eu vou aqui ler primeiro aqui que o Mário Cardona colocou. Sim, Rose foi no musical Blue Jeans, dividir camarim e palco com Loeffler é inspiração e bater bola para marcar golaço. Olha, aprendizado gigante. É isso aí, querido. Um beijo para você. Obrigado por estar aqui conosco. Olha, Ai, meu filho, aí eu não vou Deus. falar aqui na ordem, se você quiser até colocar, mas assim, principalmente ali, o Adamastor Pamplona, das Três Irmãs,
No Rock Story, eu quero que você fale do Boris. Então, assim, esses personagens que marcam e fazem história. Então, vamos falando um pouquinho, pontuando cada um para chegar no DC, que aí fechar com chave de ouro, você fazendo o seu amor, né? Não, lógico, eu tenho uma peruquinha aqui. Cara, a televisão pintou. A primeira novela que eu fiz foi Explode Coração, da Sim. Glória Pérez. Eu fiz Bill, né? o Billy Rock, que eu fazia com o Guilherme Caran, saudoso Guilherme Caran. A gente fazia uma dupla e foi bacana também. Era quase assim, não era um personagem que tinha algumas falas assim, mas assim, era mais cara, eu me diverti muito fazendo a novela da Glória e comecei a aprender um pouco a lidar com a coisa da câmera, da televisão, enfim, aí foi muito bacana isso, sabe, da Glória e tudo. Bom, depois eu fiz várias participações, assim, Tititi, A Cor do Pecado, porra, assim, nem vou me lembrar direito, porque eram várias cenas, né, e tal. Sim. Aí depois eu fiz, Ciranda de é, Pedra foi antes, não foi? Ou por, Ciranda de Pedra? Não foi antes, não, Ciranda. por toda a minha vida eu fiz o papel do Ezequiel Neves, produtor do Barão Vermelho. Ai, cara, quando me chamaram para fazer o Ezequiel Sempre, né? Neves, eu falei, o que que vocês estão Sim. me vendo como Ezequiel Neves? Mas tem isso com o RPM, era a história do RPM, então era muito engraçado. Falei, cara, me chamaram para Ezequiel Neves, eu não tenho nada a ver no sentido de fisionomia. O Ezequiel está mais diferente que eu, mas ficou parecido, ficou legal, mas enfim. Então eu fazia várias participações. Trabalhei no Zorra Total há muito tempo, e você sabe que quando a gente faz linha de show, as pessoas não te chamavam muito para novela, até porque É verdade. achavam que eu era contratado do Zorra Total, na época do Maurício Sherman, né, no primeiro Zorra. Então, também foi muito bacana, aprendi muito, conheci muita gente legal, comediantes incríveis e tal, e foi bacana. Em novela, eu fazia essas participações. Quando chegou nas Três Irmãs, o Aloysio de Abreu, que fazia com o Guilherme Piva, e estava precisando de um ator, fazia o Aham. Adamastor Pamplona, que era dono de um salão, meio assim, vamos dizer, e eles me indicaram. Até hoje agradeço muito o Aloysio e o Guilherme Piva. E o Aloysio também é meu irmão, que eu fiz show de Toque Rock and Roll, que é outra história também, mas enfim. E um cara que eu adoro, que eu amo e tudo. E a gente fez o. Aí ele me indicou para o Antônio Calmon, e o Antônio Calmon aceitou, eu fui fazer a novela. E, cara, olha, foi a maior loucura, porque o Antônio Calmon, ele escrevia bifes, textos enormes para mim, e ele fez com que meu personagem, fosse para todos os cenários. Eu contracenei com a novela inteira. Eu estava aqui no salão, daqui a pouco eu ia para casa Transitava nos da núcleos Vera ali. Rose, contracenava com a Vera Sim. Rose, daqui a pouco eu estava com não sei quem, daqui a pouco não sei quem, texto. Olha, eu acordava 4 horas da manhã, ia gravar com a Luiz de Abreu, a gente chegava 10 horas da noite. Olha, foi uma experiência muito maluca, porque não é fácil fazer televisão assim. Olha, Sim. depois eu me acostumei a decorar e ter hábito Essa decorar. rapidez Então, ali. eu chegava final de semana, sexta-feira eu pegava o roteiro, eu separava os cenários, que eu imaginava como é que poderia ser a semana, decorava, separava tudo certinho, decorava o final de semana inteiro, e aí gravava a semana inteira, dá uma passada à noite só no texto, vai lembrar e tal, e ia gravar. O Denis Carvalho dirigindo, enfim, uma galera, Vera Holtz, assim, foi muito bacana. Agora foi uma experiência assim pankérrima também, assim. Depois eu me senti muito bem, mas eu gravava todo dia, era uma loucura, texto atrás de Horrível. texto. A Damastor Pamplona, que era um gay que trabalhava num salão, que tinha um caso com a Luísa, mas que não era o da Sofisticado. Luísa, era uma coisa Isso. louquíssima. E adorei, E essa aí o elenco também. parceria, falando aí para fazer um parêntese, que a gente está falando das novelas, mas a gente vai e volta, porque é importante falar que você deu continuidade a essa parceria depois com o Luiz de Abreu na Isso Aqui que é Rock, não é isso? Vocês fizeram continuar essa Não, parceria? exatamente. Ou foi o O inverso? Aloysio eu conheço desde, sei lá de quando, dos anos 80, sei lá quando foi que conheci o Aí você Aloysio, fez antes. e até as Subversões e tal, ficava enlouquecido com Subversões, ele, Salem, a Márcia e tal, enfim, acompanhei muito, a gente ficou muito amigos e tal, e ele me viu num show na Lapa, eu cantando rock,
E ele falou para mim, falou, cara, vamos montar um espetáculo, mas eu queria que você fizesse um personagem. E aí ele inventou o Seque Lee, que era Carlinhos Quase Lee, em relação a Rita Lee, que é outra paixão da minha vida. E aí a gente fez um espetáculo chamado Isto Aqui é Rock and Roll, que a gente fez no Teatro Leblon, depois no... Aí ficamos fazendo vários lugares e tudo, e era um só rock, uma bandaça, luz do Aurélio, Simone, então, assim, uma luz maravilhosa, um cenário incrível, figurino maravilhoso, uma super produção, um repertório incrível, e aí tinha a história dele contando como se ele tivesse passado por a vida desses artistas todos e tal, como se fosse um artista já, enfim, no final da vida, assim, meio velhinho. Sim. Foi muito Aí, bom, foi muito bom. aí falava de Raul Seixas, Itali, né? Fazia essa. Cantava Rita Lee, Raul Seixas e tal. Aí, falando do Serguei, que é um cara Uhum. também que tem outra história louca também, porque o Serguei, eu fui ver um show da Rita Lee, ela olhou para mim e falou, cara, você tem uma coisa meio Serguei. Eu falei, pô, assim, não tem esse corpo, essa coisa magra que não sei o quê. Aí ela começou a enlouquecer comigo, eu falei, opa. Aí eu fiquei meio interessado, porque eu adoro Rita Lee, sempre fui apaixonado por Rita Lee, amo a Rita Lee, eu acho uma artista incrível e sempre à frente do tempo, enfim, uma pessoa que me influenciou bastante. E aí ela falou, aí fui procurar a história do Serguei, né? Comecei a ver uns programas nela, ele é muito engraçado e tal, mas eu queria saber a vida do cara. Aí eu li um livro Sim. chamado O Anjo Maldito, se não me engano, e aí eu li um livro, tipo uma biografia em relação a ele. Aí comecei a ver que o cara era comissário de bordo, que não sei o quê, que a história que conheceu, fora Jane Joplin, aquela história toda, mas tinha várias histórias bacanas. Aí o que eu fiz? Liguei para o Tempo do Rock Saquarema, quem atendeu, Serguei. Alô? Eu falei, oi, Serguei, porra, eu sem graça, eu Serguei, aqui é o Carlos Loeffler, eu sou ator, canto e tudo, pô, você não é Toscarito. Imagina, ele na hora que eu falei Neto Oscarino, ele falou, opa, tá. Eu falei, eu queria conversar com você, eu posso até aí? Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei, fui com um amigo meu chamado Renato Oliveira, a gente foi para lá, e aí ele ficou, e eu fiquei encantado, primeiro com a história dele, e depois com a pessoa do Serguei. É uma pessoa mais apaixonante que eu já conheci na minha vida. É uma pessoa doce, com um senso de humor, é uma pessoa antenada, com 80 anos, antenada, com Pura energia. uma Pura baita energia. energia. A gente fazia show, ia lá para minha casa, a gente virava a noite conversando, chegava às 5, 6 horas da manhã, ele descia, pegava um táxi, ia para a rodoviária, isso com 80 anos. Pegava o Nossa. ônibus e ia para Saquarema, de manhã, nem dormia. Eu falava, eu cheguei, de onde você acha essa energia? Eu falei, cara, e aí chamei várias vezes ele para cantar comigo Satisfaction dos Rolling Stones, e a gente dividia palco, ele ia lá para minha casa, eu ia para Saquarema, convivi com ele até o final da vida dele, no final ele ficou internado, Lindo. eu fui para a Volta Redonda, Sim, eu tive vi com ele, isso. Eu tive com ele vi. antes, um dia antes dele falecer, tive com ele, com o Rafa Barcelos, e eu já vi que não ia dar certo, porque estava muito brava a situação, e o dia seguinte foi informado da morte dele, fomos para Saquarema, fomos para o velório, todo mundo cantando Satisfaction no velório, aquela coisa bem com o pessoal de moto, de O motoclube e estilo que tal. eu queria. Foi Que o estilo que maravilhoso. O ele enterro gostava. dele foi uma loucura. Foi em Saquarema, parou Saquarema. É um cara queridíssimo, Saquarema, é uma pessoa que divulgava Saquarema muito, né? E as pessoas adoravam o sexo. Ele andava na rua, era uma loucura, era uma loucura. É um cara muito genial. Em novembro agora é o aniversário dele, eu vou ver se eu faço uma live com o Rafa Barcelo, falando um pouco sobre o Por Serguei e a favor, história dele. me fale que eu quero divulgar, quero estar junto com vocês. Olha, aqui vamos falar um pouquinho do pessoal aqui. Baronese, Rose, meu amor, manda meu beijo. Barbie linda, te amo. Ah, lindo, beijo para você. Beijo aqui para Carlos. Obrigada por estar aqui conosco. Vilma Dias, voltando. Venha sempre, querida, que voltou conosco. Suzy Chiribel, gosto muito de saber a história por trás do artista. Linda, um beijo, obrigada por estar aqui. Renato Chocair, nosso querido ator. Querida, saudades, beijo enorme para ti. Beijo enorme, meu amor. Saudades também. Ele que está no Lucy Creed vai para Marte. Um beijo também no Cemitério das Almas Perdidas. Essa versatilidade, esse lindo, querido amigo. Agora, vamos falar exatamente da
emoção de viver, querido Oscarito, seu avô, no Desci de Verdade? Como foi essa responsabilidade para esse neto e como foi a emoção, que não tem como. Eu sei que você já tinha feito algumas coisas no teatro, ali da parte da Atlântida, etc. Eu sabia que você ia fazer. Você já tinha feito no teatro, mas na televisão imagino que tenha sido, porque leva muito para muito mais pessoas. Vai se arrumando aí que eu vou falando, que eu adoro. Não, não, tô brincando aqui. Essa peruca foi feita por ele, pelo Oscarito. Na época, são perucas para teatro de revista. Ele usou muito teatro de revista, ou imitando algum presidente, ou imitando aquela coisa louca que ele fazia. Então, eu tenho essa e tenho algumas outras também, que ele deixou, e foram perucas feitas por ele para o teatro de revista, que até hoje a gente guarda. Então, eu trouxe aqui só para mostrar, logicamente, que eu tenho que todo um lado. Aí você tem a sobrancelha, você faz a maquiagem. Quando você vê, você fica, é impressionante, você muda totalmente, a pestana e tal. Então ele deixou muitas perucas de vez em quando. E, cara, aí fazer. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi um espetáculo com um amigo meu, no Inferninho em Copacabana, que a gente fazia homenagem à Atlântida. Então, dali foi em 1991. Foi antes de fazer Blue Jeans. Sim. Até o Wolf me assistiu, eu tinha feito Split Splash com o Wolf, entre Split Splash e Blue Jeans eu fiz um espetáculo dirigido pelo Cláudio Gaia, dos Zicroquettes, saudoso Cláudio Gaia, num Inferninho em Copacabana, Inferninho mesmo, Inferninho, que a gente cantava duas partes, uma parte era só músicas do Zec, sempre levado para o humor, né? E na segunda parte eram as músicas da Atlântida, os filmes da Atlântida, né? Aquela coisa da Rádio Nacional e tal, muita coisa do meu avô. Foi a primeira. Dali o Wolf me chamou para fazer Blue Jeans também, foi um maravilhoso, um maior sucesso, né? Inesquecível. E depois eu tinha um programa dentro do Fantástico, a Denise Fraga, chamado Retrato Falado, que contava a história de pessoas e tal, enfim, e ela fazia o personagem da pessoa e tal, coisas loucas que aconteciam na vida da gente e tal. Olha aqui minha caneca, que lindo. Oh, linda caneca. Eu amo canecas. Aliás, livros e canecas são presentes maravilhosos. Não é? Mas, Livros e canecas. E de Oscarito, lindo, maravilhoso. De cinema. Nossa paixão, né? Nossa paixão no cinema. Aí que aconteceu é o seguinte, aí quando eu vi o Retrato Falado, minha avó ainda viva e tal, e eu achava a história da minha avó com o meu avô, a paixão dos dois, como eles se encontraram, como é que foi a situação, a coisa das famílias, ou ele era um palhaço de circo e ela já era uma filha de uma atriz que fazia uma atriz séria e tal, então como é que foi para as duas famílias, como é que foi a relação proibida do relacionamento dos dois, a paixão dos dois, entendeu? Então ali era muito louco. O que eu fiz? Escrevi um e-mail para a Denise Fraga, eu fiz um release rapidinho da história do meu avô, ela ficou encantada e me chamou para fazer o Oscarito o Retrato Falado. Então, é o que eu falo, o Oscarito, você fazer o Oscarito aquela coisa em cena, fazendo aquela coisa de corpo, tá na hora, aquela coisa que ele faz e tal. Eu faço aquilo maravilhoso. Agora, vai fazer o seu Oscar em casa, que aí é diferente, porque ele não era engraçado, ele era um cara sério. Meu avô não era engraçado, meu avô não conseguia contar uma piada, entendeu? Então, assim, ele era muito. Quando ele chegava no set de filmagem ou no palco, na coxia, entrava, ele virava outra pessoa. Então era um gênio, uma pessoa louca e tal. E aí fui fazer Retrato Falado, que é muito engraçado. Danton Mello fez o Ivan Cury, eu não sei, foi muito legal e tudo, muito bacana. Fiquei muito nervoso porque eu sabia que o Oscarito fazia o seu Oscar, não tinha que ser engraçado, ele era muito sério, muito responsável, muito sério, e o amor que ele tinha com minha avó, então maravilhoso. Tempos depois veio o Dercy, e veio o Fala Dercy. A Dercy Gonçalves fazia um programa em São Paulo, no SBT, direção do Marcos Caruso. Ela me chamou para cantar a Marcha do Gago, uma marchinha que meu avô cantava num filme, e ela me chamou para cantar lá. E aí eu fui para São Paulo, Marcos Caruso dirigindo, e eu tinha que cantar a Marcha do Gago. Quem estava na minha frente? A Dercy Gonçalves e a Virginia Lani. As duas na minha frente,
E eu fazendo o Oscarito, cantando Oscarito. Falei, cara, não tô acreditando. É um Meu presente dos deuses, né, cara? O Deus. Dercy Gonçalves e a Virginia Lane na minha frente. E aí, depois dessa, veio o Dercy de Verdade, que é a minissérie, né, da Maria Adelaide Amaral, direção Jorge Fernando, e realmente tinha o papel do Oscarito. Nessa mesma época, eu estava fazendo Estou Aqui Rock and Roll, com cabelo louquíssimo, eu estava completamente rock, e fui fazer o Oscarito. Então, eu consegui em 2012. Então, ao mesmo tempo que fazia o rock, eu fazia o Oscarito, completamente diferente. E eu fui fazer cenas incríveis, uma cena no Teatro Revista, Teatro Camarim. Fiquei muito nervoso, porque. Eu fiquei nervoso, sim, é óbvio, porque é sempre uma responsabilidade, sabe? Então, mas Jorginho Fernando, um querido Jorginho Fernando, me tratou super bem, carinhosamente bem. I love you, Jorge Fernando, muito bacana. E a Heloísa Perissé, que foi maravilhoso eu contracenar com ela, depois dos Impagáveis, aquela peça que eu fiz há muito Lá tempo atrás com atrás. ela. E aí foi um barato, e a Heloísa é sempre muito divertida, muito engraçada, e foi muito bacana, foi muito bacana. Eu fazia meu avô, espero. Ah, e fiz o Teatro Musical Brasileiro com o Flávio Marinho, que era o Teatro Musical Brasileiro 3, né? Era um musical sobre teatro e Sim. revista, que era o Luiz Antônio Martinez Porrê, fez o 1, o 2, né? Depois teve que faleceu e tudo. E aí depois a gente montou o terceiro, que eu não me lembro de que ano, era pegar exatamente teatro e revista. Então, era a Maria Zilda, a Alice Borges, Adriano Garamboni, Ó, Orlando Leal, o Carlos Lessa, faleceu agora e trabalhava com a gente também, Carlos Lessa, outra enfim, Flávia perda. Rinaldi, enfim, eu lembro o Fábio França, e a gente montou esse espetáculo e também tinha a ver com os Caribe, porque eram cenas de teatro de revista e tinha até uma ou outra que meu avô fazia. Então eu fiz alguns esquetes, né? Algumas cenas, esquetes, e tinha uma que era o Adão e Eva, que eu fazia com a Adriana Garamboni, que meu avô fez na época do Teatro Revista. Então também foi legal pra caramba. Quem viu, quem assistiu, minha avó vivendo, e José Ligói, que é o cara mais crítico, assim, o cara que e tal. Eu falei, meu Deus, José Ligói tá aí, não tô acreditando, o que que ele vai. Aí depois falar com ele emocionadíssimo, cara, você lembra tanto, seu avô. Aliás, todos falavam, Rose, Grande Otelo falava Sim. pra mim. Meu Deus, a As Brieba, a Henriqueta Brieba, que emoções. fez Splash, ela chegou para minha mãe, falou, chegou para uma pessoa e falou assim, gente, mas esse cara lembra muito o Oscarito? Eu falei, não, ele é neto do Oscarito. Ele é filho da Miriam? É filho da Miriam. Eu falei, caramba, eu tenho... E sem querer imitar, sabe? Eu acho que é o jeito, a coisa É o do... Então, estilo, do teu lado os Oscarito, trejeitos, sim, as é expressões. Oscarito com Serguei, meu filho. É a mistura de Oscarito com Serguei. Uma mistura perfeita, maravilhosa, dá isso aí, da Carlos. Carlos, eu queria que você falasse, eu vou aqui agradecer as meninas que estão me tecendo elogios aqui. Denise Avelar que assistia muito Oscarito com a mãe dela, ama. Suzy Chiribel, Vilma Dias, Vilma Cabral, minha querida, obrigada, dizendo aqui, tecendo altos elogios para mim em relação à live, a trazer esses artistas ícones e maravilhosos como você para contar a história por trás do glamour que a gente vê, as dificuldades, e como é essa história, essa emoção toda. E eu não poderia finalizar sem falar do espetáculo, que foi também uma referência, que uniu ali três grandes herdeiros, vamos dizer assim, de grandes talentos, que seria o chá das balzaquianas, né? Que seria você, de Oscarito, o João Procópio Neto, e, na verdade, o José Prata, de Grande Otelo. E ali, Legal. essa união, como foi fazer isso? Eu queria que você falasse dessa Legal. emoção, dessa diferença, e do que representou, né? Três Tá. ali herdeiros, vamos dizer assim, desses tronos maravilhosos. Tá, Rose, antes uma coisa só para te falar, isso aqui é um livro, a biografia do Oscarito, ó, escrito pelo Flávio Marinho, tá dando para ver aí? O Riso e o Sim. Siso. Ele sacou exatamente quem era meu avô, só pelo título. Flávio Marinho Sim, escreveu, é uma biografia incrível. Se alguém quiser se interessar pela história desse maior comediante que o Brasil já teve, o que é? Oscarito, por favor, dá uma lida, que é legal. Flávio, ele escreveu muito bem, com aquele senso de humor dele, para as pessoas realmente saberem exatamente quem foi o Oscarito. O seu Oscar E aquele Lourenço paradoxo, Jacinto, né?
que nós falamos É, do início, que você mencionou. Ele colocou bem isso. Oscar Lourenço Jacinto da Imaculada Concepción Teresa Dias. Espanhol, veio de Málaga, na Espanha, com 2 anos de idade, e veio aqui para ser o maior De comediante que o presente Brasil para já nós. teve. Sim, Muito... de Bom, presente. o Procópio, a gente, antes da pandemia, a gente se Antes reuniu de para... falar, Carlos, diz onde está, como que faz para adquirir, compra, Olha, pode na pedir editora dividir direito? Record, né? Aham, Record. Record. E aí você pode, ou nas livrarias e tá, tudo, ou qualquer está coisa, entre em bem. contato com a família. Liga para mim, ligue Então, já, bota ligue no já, direct, liga já, que ele ligue orienta, bota no direto, eu direct. quero o livro, aí eu Sim, vejo e tal. Tá? Que já saiu em tá, 2006, quando ele fez o centenário dele. ótimo. Eu fui comemorar o centenário dele, fiz a exposição dele, lancei o livro, aí a gente estava querendo fazer uma peça, não deu certo, em relação ao filme, que há uma possibilidade muito grande de acontecer, mas isso aqui ainda estamos torcendo, espero que essa pandemia punk acabe para a gente poder assim começar a fazer nossos projetos e tudo, porque vai demorar um pouco. Então, voltando ao Procópio, o Pratinha e tal, ele me chamou para fazer, foi antes da pandemia, a gente já estava ensaiando para fazer, e aí veio a pandemia, a gente teve que parar, foi exatamente em março de 2020, Sim, a gente parou cada um foi para o lado, cada um ficou em casa e acabou, né? E aí agora parece que eles estão voltando, mas aí eu tenho, Rose, é porque assim, eu já comecei a fechar todas as minhas coisas, assim, meio que porque a gente tem que correr com o tempo, né? sim, Porque se a gente ficar agendar, bobeando, organizar. daqui a pouco, porque é muita gente para pouco espaço, eu não falo nem teatro, por exemplo, tem pouco espaço de teatro, muita gente querendo fazer teatro, pouca grana, pouco patrocinador, a cultura É, sendo massacrada num país como o nosso, que é um absurdo, então a gente sim. tem que estar preparado o que vem aí. Então eu já aproveitei a As pandemia, fora organizando, sim. faxina e fazer rango e enfim, eu pirei, li muito e tal, eu botei na minha cabeça o que que eu tinha que fazer a partir de agora. Então, eu tenho um projeto que é com o Nefeli Band, é um grupo do Luiz Fernando Keller, que já trabalhou comigo no grupo Além da Lua, como músico, e Sim. trabalhou em outros, no Barca do Inferno, com o Damião, que eu fiz, e trabalhei em outros lugares também, me chamou para a gente fazer alguns shows assim que acabar. Eu já gravei uma música que é Babilônia Rock, já tem no YouTube, é só ir lá, Babilônia Rock, e uma que vai sair agora em Madureira e tal. Então ele pegou um projeto, que ele pôs músicas inéditas, músicas dele, músicas bem legais, bem rock and roll, e letras ótimas. Então ele pegou vários cantores, entendeu? E cada pessoa canta uma música. Eu cantei agora 2 músicas, esse projeto. E tem essa história do meu avô também, que é uma coisa que a gente está aguardando uma resposta, e outras cositas mais que, assim, eu não posso falar, porque, né, a gente ainda estamos na pandemia, né, meu filho? Ainda estamos Sim, naquele finalzinho meio complicado ainda, entendeu? Então, vamos sim, aguardar. sim. Mas projetos, assim, eu estou com uma baita energia, saudade do palco, saudade da câmera, sabe? Faz Saudade falta, né? De soltar essa energia Saudade, maravilhosa que você saudade, tem. lógico. Pô, senão a gente pira, pô, A se arte pira. salva. A arte E nos aí é salva. isso, cara. Eu acho, achei, sabe, achei que a gente tem que batalhar para que as coisas voltem numa boa, sabe? Porque o que a gente está cercado de talento, o que a gente tem de gente de alta qualidade, assim, sabe? São artistas de primeira, sabe? A gente tem artistas maravilhosos, sabe? A cultura, Sim, o lance, sabe? E a gente vê que está jogado, sabe? Não tem a menor importância, sabe? É muito triste. E a gente tem que correr atrás, sabe, Rose? Tem que correr atrás, tem que se manifestar mesmo. Próxima sim, cada um manifestar, tem sair os uma artistas e falar: quero teatro, eu quero que as pessoas. Senão é que fogo, bom. senão. Sim. Querido, olha que maravilha. As meninas aqui tecendo elogios, dizendo que a Vilma Dias, você é uma enciclopédia aqui de cultura ambulante.
Maravilhoso, e é mesmo uma história incrível de um artista completo, na música, na TV, no cinema, no teatro. Eu só tenho a te agradecer, essa luz, essa energia, eu espero que você tenha gostado, eu amei, e saber um pouco mais. Quando tiver aí questões para divulgar, me manda, você vai ter a live aí com o Rafa também, me manda o cardzinho para a gente participar. E somos uma gota no oceano, mas estamos juntos em movimento aí da arte, do nosso cinema, do nosso teatro, e acho que é isso. Pode deixar sua mensagem final, vou deixar gravada a live, que foi uma honra Ai, que receber bom. você aqui. Ai, que Fico bom, que muito bom, que feliz, bom, fico Rose. muito Valeu, feliz. meu. Adorei também, adorei. É um tempo que eu não fazia live, é um tempo que eu não. Isso é ótimo, a gente falar sobre, sabe, o Sim, ficar rolando, a coisa enfim, o que a gente anda. já fez. Isso é muito bacana. Sim, Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para minha mãe, Miriam Tereza, enfim, por favor. que é Beijo, uma muito. pessoa que eu segurei, que a gente ficou muito juntos nessa pandemia, uma pessoa que eu amo, que eu adoro e tal, muita força, a gente está sempre junto, enfim, maravilhoso. Quero agradecer todas as pessoas que entraram aí e tal, enfim, mando um beijo para todos. Quero dar um beijo para minha querida Rita Lee, que eu adoro. Quero Dois. e Antes, adorei ter bacana. falado sobre Oscarito, sabe, sobre Chico Anísio, sobre essas pessoas incríveis. E fico muito grato. Pô, só tenho que agradecer esse papo, foi ótimo. Valeu Ó, mesmo. pessoal Grande aqui, beijo. ó, Mário Cardona falando do café, Francis Maia mandando coraçõezinhos aqui para nós, devolvemos, querido, um beijo para você. Meninas maravilhosas que me ajudaram na divulgação sempre. Moca, um beijo também aqui conosco. Lúcia Freire, querida. Gente, beijo sempre, vocês todos aqui sempre empolgados, divulgando. Omar, um beijo para você também que entrou aí no finalzinho. Vai assistir desde o início, que é imperdível a história e tudo que ele conta. Carlos, um beijo, energia positiva. Vai voltar aí com a corda toda, nosso teatro, nossa televisão, e estou sempre aqui para. Vamos falar do livro que eu quero. Um beijo. Beijo para você, Beijo. beijo a todos. Beijo. Beijo. Beijos. Adorei. I love, love, love.